Hoje eu vou falar para vocês de relação médico-paciente, um assunto de extrema importância que é uma das poucas possibilidades que consegue te livrar de um processo por erro médico. Bom, a relação médico-paciente hoje é um problema grave, não só pela quantidade que o médico precisa atender de pacientes para que tenha aí um ganho razoável, em virtude da queda do rendimento na medicina. Para vocês terem uma noção, eu comecei a trabalhar com medicina em 2002. Essa época, muito dificilmente um médico ganhava menos que 50, 70 mil reais por mês. Hoje isso não é assim, é bem diferente. Você aí que é médico com 28, 30, 35 anos, sabe bem o que você está passando para conseguir ter um rendimento legal. E a relação médico-paciente, com essa necessidade de trabalhar mais para que tenha uma renda legal, houve um declínio, teve aí um déficit de atenção do médico para com o paciente e, não obstante, esse é um fato gerador de muitos processos de erro médico. Você pode perceber, às vezes você tem até um amigo que não é tão tecnicamente excelente, né? Vamos falar dessa forma para ficar bem elegante, que ele não corre risco de ser processado porque ele é o médico que trata o paciente bem, que leva aquela relação legal. E isso é verdade, porque o médico normalmente ele é processado porque ele não exerce bem a relação médico-paciente. Isso tem estudo até da USP provando que os médicos mais processados são os mais arrogantes e com um caráter acadêmico maior. O pessoal aí que é livre docente, que é doutorado, pós-doutorado, enfim. O pessoal que acha que isso é importante para o paciente e não é. E o paciente nem sabe, na maioria das vezes, o que é ser um doutor, um mestre, enfim. Tá? Eu trabalhei esse assunto no meu mestrado, então aqui eu tenho um livro publicado pelas Novas Edições Acadêmicas, a editora que está aqui. Esse livro eu trabalho nele exclusivamente com relação médico-paciente, e algumas coisas que estão escritas ali no livro eu vou trabalhar hoje nesse vídeo com vocês rapidamente. Por exemplo, você sabia que altera a relação médico-paciente não só isso, como a conduta clínica do médico se ele já foi processado? Se ele já teve um amigo que foi processado, há uma alteração no trato cotidiano com os seus pacientes. Isso faz com que você tenha uma dificuldade no trato ou você tente se proteger de uma forma exacerbada, praticando em muitas ocasiões a medicina defensiva. O que é a medicina defensiva? A medicina defensiva é o uso ou o pedido exacerbado de encaminhamentos, de exames desnecessários, de consultas com outros especialistas, para que você tenha aí um diagnóstico ou para que você se resguarde de um possível processo. Isso anda acontecendo muito na medicina, isso onera o sistema público e a saúde suplementar, porque o médico em muitas ocasiões não precisa pedir determinado exame, mas ele pede visando se proteger de um processo. Isso atrasa a cura ou a busca da cura e o paciente não se sente à vontade, o paciente se sente agredido porque ele pode ir num outro médico, o médico com um remédio ou com um procedimento já resolveu o problema dele. Então isso eu chamo bastante atenção para que vocês médicos tenham cuidado, porque anda tendo muito problema dessa ordem na relação médico-paciente. Algumas coisas que podem fulminar a relação médico-paciente. Então, tem um estudo de Stanford e outro de uma faculdade canadense, que é a faculdade de Toronto. Eu vou deixar esses estudos aqui na descrição, tá, os artigos. E olha que interessante. Uma pesquisadora, as duas pesquisadoras desses estudos são mulheres, tá? Isso são guidelines de espectro internacional, ok? Uma, ela descobriu o quê? Com 3 minutos a mais em uma consulta, apenas 3, você pode se livrar de um processo, dando apenas 3 minutos a mais de atenção para o paciente e fazendo algumas perguntas e colocações interessantes. Exemplo, eu vou reservar mais tempo para suas dúvidas no final. Conte-me mais. Então aquele médico de escuta ativa, aquele que dá atenção, não aquele que já escreve a receita, o prontuário e já manda embora dando remédio. Pode ser que o quadro seja fácil, seja de fácil cognição ali no momento, mas o paciente não está ali só por causa do quadro dele, o paciente está ali
por problemas psicológicos, por problemas no seu cotidiano, que ele precisa ali de um afago, de um carinho, e ele enxerga isso no médico ainda, em que pese os níveis de violência contra o médico aí estarem aumentando substancialmente, principalmente no âmbito público. Nesse segundo estudo, essa pesquisadora descobriu o seguinte: durante um determinado período, ela gravou consultas com médicos e pacientes em determinado hospital dos Estados Unidos. E o que ela fez? Ela separou esses áudios e ela reduziu o áudio para que não tivesse uma palavra inteira. Esses áudios preconizavam exclusivamente uma questão de dicção e entonação vocal. Aí ela pegou vários áudios em MP3 e levou para um grupo de psicólogos para que eles analisassem e respondessem quais médicos correriam o risco de ser processados ou que já tivessem sido processados. Eles conseguiram acertar mais de 80% exclusivamente ouvindo o tom de voz, se era ou não autoritária, arrogante, se esse profissional não dava atenção devida, como que ele falava. O jeito da pessoa falar é que deu toda a guarida, todo o subsídio desse estudo. Então, um estudo extremamente interessante, esses dois. Então, nós estamos falando de dois estudos em síntese. Um, que fala que se você gastar apenas 3 minutos a mais, você reduz o seu risco de ser processado, e outro falando que a forma como que você fala, falando não, demonstrando, comprovando cientificamente que a forma como você fala é o mais importante na relação médico-paciente. Então percebam, nós falamos aqui de coisas que fulminam a relação médico-paciente. Vou falar uma última. A gente pode falar um vídeo de mais de 1 hora nisso, mas eu vou falar só mais uma, que é o seguro de responsabilidade civil, mais conhecido como seguro de erro médico. Quando você tem esse seguro, e eu aconselho todos ter esse seguro, você não pode contar para ninguém, meu caro doutor e doutora. E eu vou te explicar por quê. Quando você tem esse seguro e o paciente fica sabendo que você tem esse seguro, na cabeça do paciente funciona assim: já que o doutor tem o seguro, se eu processá-lo, ele não precisa gastar dinheiro. O paciente não faz o cálculo do seu dano psicológico, dos seus problemas burocráticos. Frequentar escritórios de advocacia, fórum, assistência técnica, perito, é o inferno na vida do médico. E isso o paciente não calcula. O que ele calcula? Eu tenho um advogado, corro o risco de ganhar 100, 200, 300 mil reais, 50 mil reais, e o meu doutor, que eu gosto tanto, não corre risco financeiro algum. Então, se você tem esse seguro, você não pode contar para ninguém. Eu costumo dizer para os meus alunos para não contar nem para a esposa, marido, filho, para ninguém, porque surge o comentário no clube, no cabeleireiro, enfim, em qualquer meio social que você tem esse seguro, algum paciente teu fica sabendo e você corre o risco. Quem que precisa ficar sabendo que você tem esse seguro? O seu advogado, que eu vou fazer um vídeo exclusivamente trabalhando por que o seu advogado precisa te ajudar nisso, e aí você vai entender mais, tá? No começo do vídeo eu falei do meu livro, tá? Quem quiser comprar, ótimo. Quem não quiser comprar, é só acessar o site da Revista de Bioética. Essa revista aqui é a principal revista do país, com um pares muito bom a respeito de pesquisas de bioética, a revista do Conselho Federal de Medicina. Uma síntese do meu livro está publicado nessa revista como em forma de artigo científico, extremamente importante. Isso é gratuito, é só procurar e acessar. Quem tiver dificuldade de encontrar, é só colocar aqui na descrição que eu coloco depois aqui um acesso para vocês, tá bom? Então no próximo vídeo nós vamos tratar aí do seu advogado, o que ele precisa saber para que você tenha paz até na escolha do seu advogado, ok?